Então vamos lá, dando prosseguimento ao nosso trabalho a respeito de direito penal, hoje nós trataremos de dois princípios, o princípio da intervenção mínima e o princípio da fragmentariedade. Mas primeiro, eu quero ressaltar o seguinte, esses dois princípios, como outros também, a maioria implícita no texto constitucional, advém ou decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. Então a gente colocaria o princípio da dignidade da pessoa humana aqui no alto e desse princípio surgiriam outros princípios. Então podemos afirmar que o princípio da intervenção mínima e o princípio da fragmentariedade decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas vamos lá, preste muita atenção para a gente compreender inicialmente o que significa esse princípio da intervenção mínima. Preste muita atenção, olha. Nós sabemos que há o princípio da reserva legal como uma garantia direcionada ao indivíduo, no sentido de dizer a ele o seguinte, olha, a você só serão imputadas as condutas que estão previstas em lei como crime. Então, não haverá a imputação de conduta criminosa se não houver previsão legal. Entretanto, eu não posso negar que o princípio da legalidade não impede a existência de posturas iníquas, injustas, realizadas pelo Estado, de modo a utilizar-se do direito penal de forma desproporcional, de forma exacerbada. Então preste bastante atenção no seguinte, poderíamos prever que, na lei, beber água é crime? Então estaria estabelecido na lei. Sim, poderíamos, não há problema algum. Nós poderíamos mencionar isso como um crime. Estando previsto em lei, poderia imputar ao sujeito a conduta criminosa de beber água. Respeitado o princípio da legalidade, correto? Sim, correto, não tem problema algum. Observado o princípio da legalidade. Todavia, essa conduta é uma conduta absurda. A gente percebe que há aí um abuso do exercício do direito de punir ou do direito de prever condutas criminosas. Surgem então princípios outros que buscam limitar a atividade legislativa. E por que isso surge? Pós-Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que o princípio da legalidade se mostrava insuficiente. E quando se percebeu isso? Quando? Olhando o comportamento da Alemanha nazista, quando, buscando a tutela do Estado, passou a prever em lei certas condutas como criminosas e aplicar a certo grupo da população medidas horrendas, que a gente sabe muito bem. Tanto que, quando processados e julgados no Tribunal de Nuremberg, qual foi a defesa da maioria dos acusados? De que aquilo que fizeram, apesar de ser uma atrocidade, estava previsto em lei. Então o que a gente percebe? O princípio da legalidade, ele surge sim como uma garantia direcionada a nós, todavia ele tem que sofrer limitação. E as limitações surgem agora, no momento pós-positivista, numa visão neoliberal, surgem outros princípios decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana. E o princípio que nos interessa é o princípio da intervenção mínima. O que significa isso? Significa dizer que o direito penal irá intervir minimamente no comportamento social, cabendo aos outros ramos do direito, a princípio, a tutela de bens jurídicos. Por exemplo, direito de propriedade. O direito de propriedade, previsto na Constituição Federal, é protegido pelo direito civil, onde tem ali a proteção frente ao esbulho possessório e outras medidas mais. Entretanto, o direito civil pode se mostrar insuficiente para a proteção da propriedade. Daí, chamar-se o direito penal e falar para ele, olha, agora eu preciso de você. Eu preciso que você atue porque o direito civil mostrou-se insuficiente. Agora o direito penal vem e será aplicado. Então o que a gente percebe? Que o direito penal é o último dos instrumentos a ser manejado pelo Estado para a proteção dos bens jurídicos.
aqui está a intervenção mínima. Então, o que é intervenção mínima? A criminalização das condutas só se mostra adequada quando os outros ramos, os outros meios se mostraram insuficientes para a proteção de certos bens jurídicos. Só a partir desse momento a gente se utiliza do direito penal. Esse é o princípio da intervenção mínima, também chamado de princípio da subsidiariedade. Por que subsidiariedade? Porque o direito penal acaba sendo um soldado de reserva. Se os outros soldados não deram conta, chamemos o direito penal. Aí ele vem e intervém. Agora a questão é, ora, se o direito penal é um instrumento que irá realizar ou concretizar a proteção dos bens jurídicos quando os outros meios se mostrarem insuficientes, por que eu não manejo o direito penal já de cara? Por que eu não manejo o direito penal logo de imediato? Roxin, mencionado pelo professor César Roberto Bittencourt, diz o seguinte, e eu vou ler as palavras de Roxin. A razão desse princípio, e aí ele está falando do princípio da intervenção mínima, a razão desse princípio radica em que o castigo penal coloca em perigo a existência social do afetado, se o situa à margem da sociedade e, com isso, produz também um dano social. Então, quer dizer o seguinte, se eu aplico o direito penal, aquele que está sofrendo a aflição penal é colocado à margem da sociedade. Evidentemente que um efeito colateral do direito penal é um dano social que também ocorre. Então, nós não podemos a toda hora manejar o direito penal. Então, o que a gente faz? A gente se utiliza dele quando os outros ramos do direito se mostraram insuficientes. Perfeito? Então vamos lá. O princípio da intervenção mínima, também chamado de princípio da subsidiariedade, é o último instrumento, a última ratio, ou seja, o último instrumento a ser manejado pelo Estado para tratar de condutas graves e de proteção de bens jurídicos relevantes que não foram adequadamente protegidos pelos outros ramos do direito. Esse é o princípio da intervenção mínima. E desse princípio decorre o princípio da fragmentariedade. Muitos autores, inclusive, e desse princípio decorre o princípio da fragmentariedade. Muitos autores, inclusive, ditam que a fragmentariedade não é um princípio autônomo, é simplesmente uma consequência que decorre do princípio da intervenção mínima. E o que seria a fragmentariedade? Diante de um oceano de ilícitos, nós já sabemos que diante desse oceano, nós teremos outros ramos do direito que irão tratar dos ilícitos, protegendo os bens jurídicos. Aquilo que os outros ramos não conseguiu proteger ou protegeu de maneira insuficiente, será tratado pelo direito penal. Então, diante de um oceano de ilícitos, o direito penal cuida de um arquipélago, ou seja, de fragmentos de ilícitos. Então, segundo o princípio da fragmentariedade, o direito penal irá tratar do quê? Somente das condutas graves que atentam contra bens jurídicos relevantes, que atentam contra bens jurídicos que se mostram importantes. Aqui eu fiz uma breve anotação, estou pegando aqui meu caderno, só para eu dizer o seguinte, olha, uma redação que eu vou passar a você e eu quero que você anote. O direito penal, então pegando o meu caderno aqui, a minha anotação, eu quero que você anote aí, olha, o direito penal não deve sancionar todas as condutas lesivas dos bens jurídicos, mas tão somente aquelas mais graves e mais perigosas, praticadas contra bens jurídicos mais relevantes. Esse é o princípio da fragmentariedade. A ideia é muito simples. Diante de um oceano de ilícitos, o direito penal irá tratar somente de fragmentos, somente de alguns. E por quê?
Porque o direito penal é caracterizado por ser subsidiário a ali o princípio da intervenção mínima. Então, o princípio da fragmentariedade decorre do princípio da intervenção mínima. É isso aí.